Olá, muito bem-vindos a mais um webinar da Click. O meu nome é Renato Vieira e hoje vou falar de visualização de dados na nuvem. Por outras palavras, hoje vamos abordar o tema de multi-cloud ou cloud híbrida. À semelhança das outras sessões, em qualquer momento vocês podem me colocar perguntas. Para tal, basta utilizarem a área de chat. No final da sessão também serão guardados alguns minutos para responder algumas perguntas adicionais, caso não os tenham colocado durante o decorrer da sessão. E a nossa agenda para hoje consiste em 4 pontos principais. Teremos uma introdução, onde eu vos darei a conhecer a nossa estratégia multi-cloud. Depois entraremos mais em detalhe, onde eu vos apresentarei a nossa oferta, farei também uma demonstração e por fim guardamos então uns minutos para questões. Vamos a isso. Comecemos então pela introdução, para que eu vos explique qual é que é a nossa estratégia multi-cloud. E a mensagem que eu vos quero passar hoje é que essencialmente a nossa estratégia multi-cloud é igual à vossa estratégia cloud. Por outras palavras, nós não queremos impor em nada naquela que é a escolha que vocês têm dentro da vossa organização de estratégia cloud. Ou seja, no que toca à analítica, nós queremos permitir com que vocês possam implementar a analítica independentemente do local onde estão armazenados os dados ou independentemente da forma como pretendem implementar essa plataforma, seja via infraestrutura on-premise, seja via infraestrutura em cloud privada, seja via infraestrutura em cloud pública ou até mesmo a combinação delas todas. E de forma a conseguirmos estar alinhados com a vossa estratégia cloud, vou-vos dar agora um overview da nossa oferta para ClickSense. Ora, essencialmente ela começa com uma divisão de 2 caminhos, com base no caso de uso, se este é um caso de uso enterprise, empresarial, corporativo, ou se acaba por ser um caso de uso mais focado, por exemplo, o uso pessoal ou eventualmente departamental. Com isto, existem então 2 versões do ClickSense, nomeadamente o ClickSense Enterprise ou o ClickSense Business. A nível tecnológico, se olharmos para o ClickSense Enterprise, é possível fazer a implementação do ClickSense Enterprise essencialmente em 2 tecnologias, com base em tecnologia Windows ou com base em tecnologia nativa Cloud, nomeadamente Kubernetes. E por fim, em relação à implementação da plataforma, ou seja, onde podemos colocar o software. Para a componente do Windows, pode ser colocado on-prem ou utilizando uma cloud privada, como por exemplo algo de terceiro, como uma AWS. A nível de tecnologia nativa para cloud, para Kubernetes, é possível fazer on-prem, em cloud privada, e também é possível utilizar a nossa componente de Software as a Service. Por fim, para a componente de ClickSense Business, esta é oferecida numa lógica 100% Software as a Service. Vamos então entrar agora mais em detalhe na nossa oferta multi-cloud. Então, como eu tinha dito, a nossa estratégia multi-cloud, essencialmente, segue a vossa estratégia cloud. Então, na realidade, isto traduz-se em 3 principais fatores. O primeiro consiste na possibilidade de vocês terem uma escolha contínua no local onde pretendem fazer a implementação da plataforma. Ou seja, total flexibilidade a nível de hosting, assim como da sua gestão, e podendo, em qualquer momento, fazer a sua mudança. Ou seja, por exemplo, começarem em on-prem e de seguida seguirem em on-prem e utilizarem em parte a nossa componente de Software as a Service, e mais tarde, por exemplo, dada a evolução que possam fazer de utilização de tecnologias cloud, nomeadamente a nível de hosting de terceiros, poderem passar, por exemplo, a vossa plataforma on-prem, na sua grande maioria, excepto aplicações altamente sensíveis com dados privados, para essa plataforma de terceiros e também manterem-se com a nossa componente de Software as a Service. A nível de computação, esta também é uma tecnologia que é nativa cloud, que essencialmente tem uma capacidade de escalabilidade elástica e acaba por fazer uma melhor gestão de recursos, uma vez que, com base essencialmente na intensidade daquele momento necessário, é que vai ser realmente utilizado esse hardware, o que ajuda, obviamente, também numa lógica de redução de TCO quando estamos a utilizar uma infraestrutura gerida e mantida por terceiros.
Depois também, a nível de experiência, a experiência para o utilizador é totalmente transparente. Ou seja, independentemente de as aplicações analíticas estarem, por exemplo, on-prem ou em cloud privada, o utilizador tem apenas um único ponto de acesso. E esse único ponto de acesso vai abrir as aplicações, independentemente de onde estas estejam alojadas, obviamente seguindo as regras e parametrizações de segurança que tenham. Mais ainda, o próprio utilizador pode escolher com total liberdade o tipo de dispositivo que quer utilizar para fazer a consulta e, eventualmente, o desenvolvimento das aplicações. Por exemplo, pode consultar e desenvolver utilizando o seu computador portátil e, posteriormente, consultar enquanto está a movimentar em viagem, por exemplo, no seu dispositivo móvel, como, por exemplo, no seu tablet ou até mesmo no seu telemóvel. E em relação ao licenciamento, este é bastante simples. Essencialmente, com a subscrição, com o modelo de licenciamento de subscrição para ClickSense Enterprise, todas as opções de implementação estão incluídas, nomeadamente a utilização de Software as a Service, ou como nós referimos também como Click Cloud Services, ou seja, utilizando uma implementação em tecnologia Cloud Native, nomeadamente Kubernetes, seja através de uma implementação em plataforma Windows. Requer, no entanto, é uma coisa. O ambiente multi-cloud obriga a que seja adotado o modelo de licenciamento Professional Analyzer. O modelo de licenciamento Professional Analyzer, para quem não conhece, é um modelo também que por si acaba por ser simples. Temos três principais vertentes. Temos o Professional, o Analyzer e o Analyzer Capacity. A distinção entre eles acaba por ser: o Professional e o Analyzer são para utilizadores nomeados, sendo que o Professional pode fazer essencialmente tudo, excepto, obviamente, se tiver com alguma parametrização de segurança que limite. Mas um utilizador Professional pode criar aplicações e pode também partilhar essas aplicações com outros utilizadores. O Analyzer, esse apenas pode consumir aplicações que foram criadas por um Professional. Enquanto que o modo, neste caso de Analyzer Capacity, já não está relacionado a um utilizador, ou seja, está numa lógica de utilizador não nomeado. Funciona assim, como uma pool. Essencialmente, o Analyzer Capacity consiste numa pool de minutos que utilizadores podem consumir. E estes utilizadores, mais uma vez, não são nomeados. Essencialmente, até se esgotar essa pool, os utilizadores podem ir entrando e podem ir consumindo por tempo e fazer as suas análises. Então, como eu estava a dizer, as três opções de implementação, elas estão disponíveis e funcionam com o modelo de licenciamento Professional, Analyzer e Analyzer Capacity. E quem tenha licenciamento com base em subscrição para o ClickSense Enterprise, os Click Cloud Services estão incluídos na subscrição. No entanto, se tem um modelo de licenciamento connosco, numa lógica de modelo de licenciamento perpétuo, é possível, se quiserem, também usufruir dos Click Cloud Services. No entanto, vai ser necessário que façam uma subscrição adicional connosco. E como funciona então o multi-cloud? Ora, basicamente, o utilizador, quando desenvolve a sua aplicação, no momento de a publicar, para então dar acesso a outros utilizadores ao seu consumo, pode definir um conjunto de políticas de distribuição. E essas políticas de distribuição, de fácil definição, porque acabam por ser a escolha via drop-down, definem os destinos para onde esta aplicação vai ser publicada para, mais uma vez, depois os utilizadores poderem consumir. Sendo que pode ser para a nossa componente de Software as a Services, o Click Cloud Services, para serviços geridos por terceiros de contentores, como por exemplo a AWS ou a Azure, ou até mesmo para a vossa plataforma privada de contentores. E obviamente pode ser apenas para um destino ou para múltiplos destinos e, mais uma vez, vocês depois podem essencialmente trocar as ordens consoante vão implementando a vossa estratégia ou vão evoluindo a vossa estratégia de cloud da organização. Agora, as vantagens ao fazer este tipo de publicação é que, tanto na vertente da Click Cloud Services como de serviços geridos de contentores, assim como a vossa plataforma privada de contentores, o software é o mesmo. O software e a arquitetura é o mesmo. Simplesmente está disponibilizado e, neste caso, gerido por entidades diferentes. E nestes três pontos, ou nestas três formas, todas elas
tiram então partido da arquitetura de microserviços, permitindo então que possam obter, aliás, a escalabilidade totalmente elástica. E em que cenários faz sentido observar e adotar esta lógica de implementação multi-cloud? Ora, para além do que podeis imaginar naturalmente utilizando a componente de Software as a Service, que é a possibilidade de começar desde o momento zero a desenvolver aplicações e obviamente partilhá-los com os outros utilizadores, outras vantagens da utilização do multi-cloud poderão ser, por exemplo, facilitar na implementação de soluções que exijam acessos por via extranet. Dada a natureza deste tipo de tecnologias, facilita então a implementação, por exemplo, para distribuir a analítica para clientes, para parceiros, para fornecedores. Também, dada a capacidade, neste caso, de escalabilidade elástica, mais facilmente ou melhor responder a temas de overflow interno, por exemplo, seja porque acaba por ser um tema sazonal ou existiu um evento maior dentro da organização que fez com que mais utilizadores, por uma razão, consultassem mais uma determinada aplicação, ou até mesmo para projetos determinados que a uma determinada hora do dia têm um pico de utilização. Por outro lado, também facilita e ajuda na criação e partilha, obviamente, de aplicações dentro da comunidade, onde, inclusive, utilizadores de uma forma completamente livre em ad hoc, em Windows, podem fazer desenvolvimento das aplicações e depois, com um carregar de um botão, rapidamente poderem distribuir para múltiplos ambientes para consumo massivo de utilizadores. E também numa lógica de otimização de custo, seja tirando partido da nossa componente de Qlik Cloud Services, totalmente gerida por nós, que vos pode, por exemplo, ajudar a resolver alguns temas referentes a overflow, seja através de implementação gerida por vós, tirando partido, neste caso, serviços geridos com contentores de terceiro ou implementando mesmo por vós próprios a vossa plataforma privada de contentores, sendo que podem implementá-la sobre Linux, que tem um TCO mais baixo nível de infraestrutura, isto porque a nível das tecnologias que são utilizadas, são, como eu tinha dito, são Cloud Native, ou seja, com base em Docker e Kubernetes, que também depois pode ajudar na integração com o vosso pipeline de integração e de continuous delivery das vossas aplicações. Então, numa visão de alto nível, como acaba por estar, ou como acaba por ser efetuada a configuração do multi-cloud? Ora, vocês têm o vosso ClickSense Enterprise para Windows, que logicamente também se pode ligar às vossas fontes de dados on-prem e que, então, por sua vez, irá fazer a publicação das aplicações desenvolvidas para as componentes em Kubernetes, nomeadamente para os Qlik Cloud Services ou implementações que vocês tenham em clouds públicas ou privadas. E, logicamente, também, tanto o ClickSense Enterprise para Windows como as componentes em Kubernetes podem aceder a outras fontes de dados, que não sejam aquelas que estejam unicamente dentro da vossa organização. Numa vertente de utilizador final ou de consumidor, essencialmente o utilizador vai fazer um login, vai ter uma página que é um hub centralizador, onde vai ver todas as aplicações independentemente de onde estas estejam alojadas. No entanto, é necessário uma peça fundamental que consiste num Identity Provider moderno. IDPs suportados, de momento, são a Okta, Auth0 e ADFS, e também, se não tiverem nenhum, nós podemos vos facultar o nosso próprio Identity Provider. Vamos ver então na prática com a nossa demonstração. Então, o meu objetivo vai ser publicar a aplicação para diversos sites. Essencialmente, eu tenho um ClickSense Enterprise para Windows, onde eu estive a desenvolver a minha aplicação e chegou agora à altura de a publicar para que os utilizadores possam aceder. Para tal, eu vou publicá-la, na realidade, para dois destinos, para além do próprio ClickSense Enterprise para Windows. Vou publicar para a nossa cloud privada, onde tenho instalado ClickSense Enterprise, mas, neste caso em concreto, em Kubernetes. E também vou publicar para a extranet, neste caso tirando partido dos próprios Qlik Cloud Services. Merece também destaque, para além das arquiteturas então aqui utilizadas, neste caso Enterprise on Windows, uma instalação local do Enterprise em Kubernetes e tirar-se partido da instalação em Kubernetes
fornecida pela Qlik nos Qlik Cloud Services. Reparem também aqui no tema de como é identificado o utilizador. Para complicar um bocadinho o exemplo, se me permitem a expressão, foram utilizados dois Identity Providers. Ou seja, eu dentro daquilo que é a minha intranet, eu estou a utilizar Auth0, enquanto que na extranet estamos a utilizar Okta. E o ClickSense Enterprise para Windows, neste caso ao fazer a publicação, tem que conseguir garantir, não é, que ambos estes IDPs possam ser utilizados pelos utilizadores de destino. Ok, vamos então ver este exemplo na prática e vou aceder primeiro, como eu tinha dito, ao ClickSense Enterprise para Windows, onde eu fiz o desenvolvimento da aplicação. Então para tal vou fazer login e neste caso, utilizando Auth0 como IDP, vou-me logar como Harley. Tenho aqui já pronta a minha aplicação para ser publicada. Cabe ser uma aplicação muito simples, vou só abrir para que vejam uma aplicação simplesmente com uma sheet, aqui com alguns indicadores. Tenho aqui também mais alguns marcadores no meu browser para ter o acesso rápido, neste caso me vão atalhar para irmos aos outros sites. Então vou abrir o ClickSense Enterprise para Kubernetes, ou seja, a outra instalação que está on-prem, mas neste caso instalada em Kubernetes, tirando então partido desta tecnologia cloud nativa. E como podem ver, temos o nosso login feito via Auth0 também, onde eu agora vou logar e tenho acesso essencialmente aos conteúdos, neste caso deste servidor, onde nós temos aqui aplicações distintas. Vou abrir mais um tabulador e vamos abrir aqui agora o acesso ao Qlik Cloud Services, que também está instalado em Kubernetes, mas que utilizamos Okta para fazer o login. Vou aproveitar aqui a minha cábula e vou rapidamente fazer o login. E podemos ver então que temos aqui conteúdos distintos também. Já agora posso dar aqui um rápido destaque sobre este que acaba por ser o novo Hub, o novo Unified Hub que temos. Podemos ver aqui as várias aplicações, por exemplo, as quais eu tenho estado a trabalhar, inclusive algumas que eu pus como favoritas, como por exemplo esta minha aplicação de análise de vendas de produtos a retalho, que tem por exemplo uma sheet pública, ou seja, que vários elementos que acedam a este site, caso tenham privilégios para tal, podem aceder e consultar, mas também tenho, se formos aqui a ver, uma sheet privada, mesmo só minha, assim como, se eu vier aqui ao Hub, também tenho neste local o acesso, por exemplo, às aplicações de QlikView, onde eu posso ver, por exemplo, esta outra aplicação que está desenvolvida em QlikView. Aproveito já agora como destaques que eu posso dar também aqui a nível da exploração. Podemos ver as várias aplicações, ou neste caso todas as aplicações das coisas eu tenho acesso, e posso aproveitar e destacar também mais uma ou duas coisas rapidamente. Por exemplo, a possibilidade de identificar por tags para facilitar ou filtrar das aplicações, mas também a possibilidade de estes conteúdos poderem estar distribuídos, neste caso, por espaços, onde tenho um espaço pessoal e podem existir espaços, neste caso colaborativos, onde podemos múltiplos utilizadores aceder, inclusive a desenvolver dentro desse espaço colaborativo, que é aquilo que acaba por ser o que nós temos aqui identificados. Ou seja, tenho aqui algumas aplicações que estão num espaço colaborativo onde eu e mais dois elementos podemos consultá-las e eventualmente também editar, por exemplo, criar novas sheets se houverem privilégios para tal. Vou deixar nesta vista, vou alterar a vista também aqui da nossa componente em Kubernetes, porque na realidade nós vamos ter agora uma pequena luta com a falta de resolução do meu ecrã, que eu vou pôr todos estes tabuladores lado a lado, ou seja, do lado direito o ClickSense Enterprise para Windows e do lado esquerdo vou pôr no canto superior esquerdo a componente para Kubernetes On-Prem e no canto inferior esquerdo a componente, neste caso, de Qlik Cloud Services, onde podemos ver aqui as várias aplicações que nós temos. Então, do lado do ClickSense Enterprise para Windows, para eu conseguir publicar para as outras instâncias e para ela própria, aquilo que eu tenho que fazer acaba por ser um processo bastante simples. Botão direito e dizer que quero publicar. Quando eu digo que quero publicar, vou logicamente escolher o stream dentro do ClickSense Enterprise para Windows que nós queremos. Como isto acaba por ser uma máquina recentemente criada, apenas tenho o stream para Everyone que eu posso utilizar, e aquilo que eu tenho que fazer como passo adicional é identificar aqui um conjunto de tags. Ou
seja, vir aqui à opção de Manage e dizer para onde é que eu quero que isto seja publicado e com que características. Por exemplo, se eu identificar Collections, aquilo que eu vou fazer vai ser identificar as ditas tags que nós tínhamos, por exemplo, aqui exemplificado no Qlik Cloud Services. Depois, quem tem acesso, neste caso todos, e para onde é que nós queremos enviar. Ora, Qlik Cloud Services e este set out 0 é o nosso QlikSense Enterprise, neste caso em Kubernetes, que está a utilizar auth 0 como autenticação para IDP. Então vou dizer apply e vou dizer publish. Então a aplicação está publicada, já podemos saltar para o stream no QlikSense Enterprise para Windows, podemos ver a aplicação, aqui está ela no stream de Everyone, posso abrir, tenho acesso à aplicação e poderei ver a dita sheet que nós ainda há pouco tínhamos visto. Agora, se eu fizer refresh, por exemplo, no QlikSense Enterprise para Kubernetes, na minha instalação local, por assim dizer, ou aliás, on-prem, vou fazer refresh, podemos ver que então temos aqui um novo ícone, que é esta dita mesma App for Multicloud. Aqui está ela, que eu posso inclusive abrir, e entretanto posso aproveitar e vou fazer refresh também aqui no Qlik Cloud Services. Aqui o interface está um bocadinho diferente quando eu abrir a aplicação, por uma razão muito simples. Como eu tenho pouca resolução, ele está a mostrar como se fosse num dispositivo móvel. Mas se eu expandir um bocadinho a janela, já podemos ver realmente melhor os conteúdos. Agora, entretanto, suponhamos que eu necessito fazer uma alteração. Já agora aproveito para vos mostrar. Por exemplo, esta aplicação que está publicada para os 3 ambientes, eu gostaria de a remover, por exemplo, do local de Qlik Cloud Services. Então, se eu for aqui, Manage Properties, eu rapidamente posso dizer, ok, Send to Qlik Cloud Services é para remover. Então digo Apply e, obviamente, ela mantém-se aqui no nosso QlikSense Enterprise para Windows. Eu vou fazendo refresh para forçar realmente para nós vermos que as alterações ocorrem. Fazendo refresh então no nosso on-prem para Kubernetes, aqui está ela. Agora se eu fizer refresh no nosso hub da Qlik Cloud Services, pronto, desapareceu. E então foi rapidamente também removida. A tema de conclusão, então o que nós vimos hoje foi a nossa oferta multi-cloud. Nós estamos a trabalhar arduamente para vos acompanhar, de forma a que vocês escolham aquela que vos é mais conveniente como estratégia cloud, e não somos nós quem vos limita em como implementar, mas sim somos nós que vos acompanhamos para conseguirem implementar. No caso em concreto de hoje, vimos um exemplo onde fizemos uma publicação de uma aplicação de forma muito fácil para 2 pontos distintos, uma cloud privada numa cloud pública. E também, a uma determinada altura, por exemplo, porque um requisito de negócio assim o exigiu, fizemos um exemplo de como remover, ou neste caso, como mudar essa configuração então de publicação de aplicação para que esta se possa então adaptar às vossas necessidades. E pronto, chegamos ao fim do nosso webinar. Espero que estes conteúdos tenham sido do vosso agrado. E vamos agora então dar abertura à secção de questões. Vocês têm aí na plataforma disponíveis uma secção de chat, onde podem ir redigir as perguntas e eu irei então ler em voz alta e responder. Também, se preferirem não utilizar esta plataforma e pretenderem entrar diretamente em contacto comigo para fazer qualquer questão, estão à vontade, está aqui o e-mail. Pronto, e eventualmente, se não tiverem mais nenhuma questão, resta-me agradecer-vos a vossa presença.